dia, pessoal. Dá mais início mais uma aula da disciplina de eletrônica básica. Hoje a gente vai falar na aula 5, né? A gente vai continuar a parte de teoria do diodo, tá? A gente vai entrar em alguns outros aspectos, né, da operação desse dispositivo aqui. Só um minutinho. Então a gente vai falar da capacitância de transição e difusão. Esse não é um efeito, né, que a gente se preocupa nessa disciplina, mas a gente já estabelece o conceito aqui, né, porque todos os dispositivos semicondutores, eles têm, né, essa característica de operação em frequência, né. Eles vão ser usados, no final das contas, quando a gente vai lá para a parte de filtro analógico, quando vocês estiverem fazendo disciplina de processamento de sinais, né, os amplificadores operacionais que vocês vão encontrar lá, eles vão ter características de operação em frequência. Por exemplo, você quer filtrar um sinal na faixa lá do Bluetooth, de 2 GHz lá, então você precisa fazer um filtro passa baixa para as frequências que você não quer e um passa alto para as frequências que você quer. E para isso, né, você usa, né, as características dos semicondutores para poder selecionar a faixa de frequência de operação que você quer, né? É muito comum a gente ver filtros NOT, né? Você quer negar a frequência de 60 Hz, então toda essa parte de filtragem de sinal analógico, ela é feita utilizando dispositivos semicondutores e essas características que a gente vai só introduzir aqui hoje, tá? A gente tinha visto, né, e aí eu até pedi na atividade para vocês saberem bem, né, sobre a mobilidade dos portadores, né, dentro de um diodo semicondutor. Então a gente tem aqui, mais uma vez, né, os portadores majoritários no cristal N, que são os elétrons, né, e as lacunas, que são os portadores majoritários no cristal do tipo P. E a gente tem o quê? Que essa região de depleção, ela aumenta e diminui de acordo com o movimento desses portadores. A gente tinha visto, né, que quando a gente encosta, né, já há uma migração de elétrons do N, né, para as lacunas do P, deixa um íon positivo para cá, forma um íon negativo para cá, né, em cima do P. E isso vai acontecer sempre que você tiver, né, uma variação de sinal. Então vamos dar uma olhada aqui, né? A gente está aqui nessa forma de onda senoidal aqui. Tá? Então aqui eu estou no semiciclo positivo dela. Então quer dizer que o meu diodo, né, aqui, aqui e aqui, ele está polarizado diretamente, certo? Então quer dizer, se ele está polarizado diretamente, a região de depressão é pequenininha. Tá? Então está ocorrendo o fluxo aqui da corrente D, né? Os elétrons estão passando para cá, então tem aqui, né, uma corrente D passando pelo dispositivo, tá? Na polarização direta. Na polarização reversa, a gente tem a situação oposta. A região de depressão ela fica maior e não tem mais passagem de corrente direta. Quando eu estou transitando da região de polarização direta para a região de polarização reversa, os portadores majoritários do cristal N que estavam de cá no cristal P, eles têm que voltar para o cristal N. E as lacunas que estavam aqui no cristal N têm que voltar para o cristal P, para depois formar isso daqui. Então fica sempre esse movimento de portadores na estrutura. Então estou na polarização direta, né? Os portadores estão passando, estou na polarização reversa, a região de depressão aumenta, os portadores param de passar. Então tem sempre portador indo para um lado e voltando para o outro, sempre quando eu estou polarização direta, polarização reversa. Aí a pergunta, né, que ela é mais ou menos óbvia, né, o movimento desses portadores, ele é instantâneo? Ele não é instantâneo. Isso demora um tempinho para acontecer. É muito rápido? É extremamente rápido. A gente está falando aqui de gigahertz, que esses dispositivos são capazes de suportar. Mas não é instantâneo. Então chega um momento que eu aumento tanto a frequência do sinal que está em cima desse dispositivo, aumento tanto a frequência em cima dele, que ele vai parar de responder. Ele não responde mais. Ou ele vai cortar ou ele vai virar um curto-circuito. Ele vai ter esses dois comportamentos, aí vai depender do dispositivo, do jeito que você está usando ele, né? Ou ele corta, ou ele vira um curto-circuito. Não consegue mais, né,
os portadores dentro da estrutura acompanhar, né, o movimento do sinal, né, a mudança de polaridade do sinal, os portadores não conseguem mais acompanhar isso. Isso faz sentido para vocês? Vocês chegaram, quem já está fazendo PDS, já viu lá um circuitinho RC da vida, né, que faz lá um filtro passa alta, né? Isso vai ser normal para vocês. Se já não é, né, dentro em breve, tá? Então a gente tem esse comportamento do dispositivo, tá? E aí as duas equações que regem isso, né, o que a gente vê aqui, né, que a reatância, né, ela é inversamente proporcional à capacitância e à frequência. Então se eu aumento a frequência ou aumento o tamanho do capacitor, né, o dispositivo ele vai perdendo a capacidade dele de reagir, né, a alterações de mudanças de polaridade, ou seja, reagir em frequência, tá? Um sinal posição positiva, posição negativa, tá? E depois tem a equação do capacitante, que depende de permissividade, área, distância entre os dielétricos, porque o que ele diz que é formado aqui, né? Se você olhar bem esse dispositivo, né, você pode modelar ele como um capacitor, tá? O que a gente tem aqui, né? A gente tem uma área de seção, né, que seria olhando esse dispositivo aqui como se ele estivesse saindo da sua tela também, né, em 3D, né? A junção do P com N aqui, né, ela tem uma área, ok? A região de depressão, ela é a distância. Então a gente vê o que, né? Aqui a gente tem um capacitor formado aqui, né, entre o P e o N dentro do diodo, né? Só que esse capacitor é muito pequenininho, né? Então a gente tem que ter uma frequência muito alta para derrubar essa reatância aqui, né? Vamos continuar os formalismos disso, né? Mas acho que tudo que eu expliquei só nessa primeira figura aqui está formalizado nos próximos slides aqui para vocês poderem estudar depois, né? Então, no diodo existem dois efeitos capacitivos, a capacitância de depressão e de junção e a capacitância de difusão, tá? Então, em altas frequências, né, podem ser introduzidos curtos-circuitos, né, através de baixos valores de reatância, ou seja, a frequência está muito alta, o XC cai, vira um curto, tá? Então, na polarização reversa, né, tem que ser um material isolante, ou seja, tem uma região de depressão aqui, ela é grande, sabe? Estou separando bem o cristal N do cristal P, tá? Entre duas regiões de carga acumulada. Então, a gente vai modelar isso como um capacitor de placas paralelas, onde D é a distância entre as placas, que corresponde, no caso do diodo, à região da largura de depressão, tá? A largura da região de depressão, que vai variar, né, com o nível de tensão que você está aplicando. Só que a capacitância que mais predomina, né, é essa capacitância de difusão. A gente viu que tem dois tipos aqui, né? A capacitância de junção, que está relacionada, né, a essa distância aqui, mas a capacitância predominante é a capacitância de difusão, que é aquela que eu expliquei lá no primeiro slide, que está relacionada ao fluxo dos portadores majoritários e recombinação, né? Então, quando os portadores se difundem através da junção, eles levam um determinado tempo para se recombinar, tá? Enquanto ele está se recombinando, a gente diz que eles estão armazenados, tá? Então, até que a maioria dos portadores se recombinem, eles ficam armazenados. Então, a gente vai modelar esse comportamento como um capacitor, tá? E quanto maior a corrente direta, né, maior o armazenamento de cargas e maior o efeito capacitivo. E aqui a gente tem uma curva, né, mostrando, né, que aqui lá, quanto maior, né, a polarização direta, né, então a gente vai ter uma maior corrente, então a gente vai ter uma maior capacitância de difusão, ok? E aqui ele compara, né, que na polarização reversa, que o meu D é grande, né, aí eu vou ter uma capacitância de junção predominante, a gente vê que o valor dela é bem pequeno, né, a gente está na casa, que esse aqui é o 5, né, menos de 1 picofaraday, né, e quando a gente passa para polarização direta, esse negócio começa a ficar um pouco maior. Tá? Então, essa capacitância aqui é a predominante no dispositivo. E aí já entra, né, uma técnica de modelamento. Então, eu posso pegar isso, né, lembrar daquele diodo ideal ou não, né, e modelar isso como se fosse um capacitor em paralelo ao diodo, tá? Isso é só um modelo, não quer dizer que existe esse capacitor. Esse capacitor está dentro do diodo, tá? É só uma forma de modelar, né? E o que isso muda para vocês, né? Então, eu já vou direto para o último aqui, né?
Se você tiver em baixa frequência, se você está trabalhando com placa de circuito impresso, circuito com microcontrolador, ou seja, mais um universo discreto mesmo, né, onde você está mostrando um sinal de um sensor, né, isso aqui não é tão preocupante assim, né, porque a frequência está baixa, né. Agora, quando você vai para o universo integrado, né, que você vai trabalhar com altas frequências, isso aqui é crítico, tá? E aí a gente vai passar por uma simulação que mostra esse efeito, né? Então a gente está falando aqui, né, no primeiro slide, né, de frequência, tá? Então eu estou com a ferramenta aberta aqui já, ok? E vamos dar uma passada. É o mesmo circuito, né? Eu estou usando até o mesmo arquivo, desde o dia que eu comecei essa disciplina com vocês, né? Comecei a falar de diodo, né? E o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aquela fonte DC, está zerada, ok? E eu tenho aquela fonte de sinal senoidal, tá? O diodinho e a resistência limitadora de corrente. A simulação que eu vou fazer é do tipo AC, tá? A gente chama ela de AC Sweep. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui para a gente formalizar ela também, né? Porque eu formalizei as outras três. E a gente vai usar essa simulação aqui mais para o final da disciplina, mas eu vou mostrar hoje o que ela faz, né? Talvez possa mudar algumas coisas. Né? É uma AC Sweep, é uma simulação de resposta em frequência. Isso, você já viu isso daqui? Alguém já viu isso daqui? Ninguém manifestou no chat aí, então vou presumir que ninguém viu, tá? O que é uma simulação de resposta em frequência? Eu já tenho uma configurada aqui, vocês vão criar, né, uma nova, né? Eu criei e chamei de AC, tá? E aqui está o profile de simulação dela, né? Então ela é uma simulação de resposta em frequência, tá? O que ela vai mostrar para a gente, né? Eu vou vir aqui, né, selecionar a C Sweep, depois que eu criar lá, né? Eu vou começar na frequência 1, e alguém me diz por que eu não posso começar em frequência 0? Porque não tem frequência quando é 0, é DC, tá? Então eu começo na frequência 1, apesar de não ter frequência 0, tem frequência de 1 MHz, se você quiser, né? A gente pode até deixar aqui para vocês verem como é que é, né? E vou até 1 GB, tá? E eu vou andar 20 pontos por década, e aí eu já vou mostrar para vocês que é uma década dessa, tá? Então, sempre isso, você começa numa frequência, né? Encerra numa frequência e vai ter uma quantidade de pontos por década. Estou marcando aqui para ele incluir os output files, né? Que é a parte DC do circuito, mas eu já vou fazer o comentário aqui, tá? A simulação AC, ela, e aí eu vou botar entre aspas, tá? Ignora a parte DC do circuito. Tá? Eu estou dizendo que ela ignora entre aspas, né, porque ela vai simular um negócio que a gente chama de modelo de pequenos sinais, que não tem nenhuma fonte de tensão DC nesse circuito. Mas a polarização influencia no comportamento. Tá? E isso vai ficar mais claro quando a gente estiver avançando lá para transistores MOS, né, mas eu vou mostrar isso daqui, né, nesse circuitinho também, como é que esse ignora, porque que ele fica entre aspas, tá? Então, eu vou mostrar os conceitos aqui dessa simulação. Então, já defini aqui, né, onde eu vou começar, onde eu vou terminar, a quantidade de pontos por década, né, eu vou dar um OK. Eu vou apagar isso daqui para mostrar onde eu pego. Vou rodar a simulação. Bom, vocês estão vendo aqui, né, que não saiu nada no gráfico, eu não pus nenhum probe lá, né? E vocês estão vendo que esse gráfico aqui no eixo X dele, né, ele está respondendo em décadas de frequência. Tá? Então, eu tenho, vendo que ele vai andando de 10 em 10, né? Ó, 1 mHz, 10 mHz, 100 mHz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1K, 100K, tá vendo? Isso aqui é uma década, tá? De frequência. Alguém já fez alguma disciplina que vocês viram um diagrama de Bode?
Isso é uma pergunta importante. Quem já viu o diagrama de Bode aí? Não. Tá, então eu vou meio que aproveitar para dar uma explicada. Então, o diagrama de Bode ele é um diagrama de ganho, tá? Por frequência, e ele anda em décadas de frequência. Vocês vão ver isso em sinais de sistemas e em sistemas dinâmicos. Vocês vão ver esse diagrama de Bode, vão ver aqui na minha disciplina, mas lá o cara fundamenta para você toda a construção. Aqui para a gente ele é a aplicação, tá? Então, quando chegar lá, o cara vai explicar direitinho como é que constrói, tudo certinho, né? Os Laplace da vida, aqui a gente só vai usar ele e pronto. Então, dito isso, né, que é um eixo, né, em frequência, né, e aí aqueles pontos por década, né, que a gente coloca aqui, né, é a quantidade de pontos numa década de frequência. Então, quando ele está aqui, né, entre 1 mHz e 10 mHz, ou entre 1 Hz e 10 Hz, né, ele vai colocar 20 pontos para simular aqui em cada intervalo desse, tá? E o probe aqui na ferramenta que eu uso, eu tenho que vir aqui, ele não fica aqui nesses atalhos, ele está aqui em PSpice, Markers, Advanced, dB Magnitude Voltage, tá? E aí eu vou botar ele aqui, né, em cima da tensão da carga, ok? Bom, tá plotado o diagrama de Bolt, né? Então, se você já viu um filtro, né, um filtro passa alto, um filtro passa baixo na sua vida, quando você for ver isso, né, então é uma resposta muito similar a isso aqui. O que esse diagrama de Bolt diz para a gente? Bom, se eu tiver uma frequência baixa, né, vamos pegar aqui 10 Hz, que é o que a gente vai usar no nosso circuito. Esse circuito aqui, ele apresenta um ganho de quanto para a gente? Ele apresenta um ganho, deixa eu ver aqui, 10 Hz, ele apresenta um ganho de menos 81 dB. Então, apesar de eu estar chamando de ganho, isso não é ganho, isso é atenuação. Então, quer dizer que aqui nessa frequência, esse circuito diodo ele é capaz de ceifar sinal. Tá? Ou seja, eu estou com uma frequência baixa, se eu voltar nessa equação aqui, a reatância é alta, então ele é capaz de ter esse papel de cortar o sinal. Se eu estiver na frequência alta, e aqui eu estou aqui, vamos pegar aqui 1 giga, né? O ganho dele é zero. Isso, o 0 em dB ele dá 1. Então quer dizer que ele copia na saída o sinal de entrada. Ok? Vou mostrar isso para vocês agora, o que isso significa em termos transientes, porque é isso que a gente tem que trazer. A gente tem que olhar um diagrama de Bode, que é frequência por ganho, e entender isso em termos de transiente, que é tempo por amplitude, tá? E aqui que talvez, né, que você tem que assistir esse trechinho da aula algumas outras vezes, porque eu vou levar isso daqui, tá, para o domínio transiente. Então, eu vou pegar agora a minha fonte aqui, pegar minha fonte aqui, né, e vou colocar uma frequência nela de 10 Hz, tá? Vou mudar para uma simulação transiente minha aqui. Vou editar ela aqui. Vou simular durante 1 segundo, tá? Um passo de 1 milissegundo. Okay? E eu vou mostrar a tensão em cima de R, tá? Beleza. Eu tenho aqui o diodo fazendo ceifando, né, o meu sinal de entrada. Só para mostrar o sinal de entrada junto, né, que eu já mostrei lá no passado, vou botar um probe aqui, né. A gente está vendo, então, tem o sinal de entrada, né, o diodo ceifa, né, parte do sinal de entrada, negativo, nem passa nada, né, ele está polarizado reversamente. E na polarização direta, passa o sinal menos uma queda de 0,7. Eu estou colocando 1 volt de pico, né, então aqui está 0,3, mais ou menos, tá? Que é aquela quedinha de 0,7 do diodo. Tranquilo até aqui? Então, estou numa baixa frequência. E, se vocês lembrarem do diagrama de Bode lá, né? Eu estou bem aqui no 10 Hz dele. Eu tô aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Então, estou vendo que o meu diodo está funcionando normal, ok? E agora que vem, né, a parte que eu vou lá para frente no diagrama de Bode. Né? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar, né,
aqui em 1 giga. Em 1 giga, aqui que ele me diz que o ganho aqui, né, é 0, então eu não tenho ganho. Se eu não tenho ganho, o sinal de entrada tem que aparecer na saída, tá? Vou minimizar essa janela aqui, né? E aí eu vou pegar minha fonte transiente e vou colocar 1 giga nela, tá? Eu vou simular desse jeito para vocês verem a bagunça que vai ficar, tá? Porque isso aqui é algo que pode acontecer com vocês, então já vou explicar aqui, né, qual que é o problema, tá? Nem sei se ele vai aguentar simular isso tudo. Eu vou parar aqui, tá? Ver se ele vai plotar. Use all data points. Eu vou plotar só aquele. Olha que rolo que ficou. Por quê? Porque eu aumentei muito a frequência do meu sinal e não reconfigurei a simulação transiente. Então, isso é o que vocês podem encontrar. Porque antes eu tinha um sinal oscilando em 10 Hz, agora eu tenho um negócio oscilando em 1 GB no mesmo tempo. Então, olha o tanto de vezes que oscilar. Se você vier aqui, né, e editar, né, se eu botar aqui que eu quero ver de 1 segundo até, vamos botar aqui 10 nano, né, aí você consegue ver alguma coisinha. Né. Só que vamos refinar essa simulação para a gente ter o resultado melhor. Então, eu vou vir aqui, eu vou editar, tá? Então, eu quero simular aqui 10 nanosegundos. Eu vou andar com passos de 1 pico por segundo, tá? Então, eu vou andar por 10 a menos 9 com passo de 10 a menos 15, de 1 a 10 a menos 15, tá? Vou dar um OK aqui, dar um play. Então, agora eu estou com uma frequência de 1 GHz. Beleza. O que aconteceu? Aí a pergunta, o diodo está ceifando alguma coisa aqui? Não tá. Eu estou tendo aqui, né, tanto no sinal, vamos olhar aqui, né, de entrada, quanto o sinal de saída, eles são praticamente o quê? A mesma coisa. Ok? Então, se eu voltar aqui na equação, eu tenho uma frequência muito alta, então minha reatância caiu, esse diodo virou um curto-circuito. Né? Tá? O diodinho virou um curto-circuito. Crítico para mim, nessa situação. Então, né, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem, né, uma simulação acesso IP, a gente viu a resposta em frequência, mas o mais importante é que vocês consigam traduzir a resposta em frequência dentro da cabeça de vocês para o transiente, para o domínio do tempo. Tá? Isso não é fácil a primeira vez que você vê. Então, se você viu isso daqui, assim, olhou esse diagrama, nossa, eu não entendi como isso daqui foi parar lá no transiente, por que aqui estava atenuado, lá aqui não está, né? Assiste de novo, tá? Esse trechinho, se ainda assim tenta simular para você ver se você fixa bem, porque isso aqui é extremamente importante, não para essa disciplina, mas para o curso inteiro que vocês vão fazer. Tem aí várias disciplinas que vão depender de você ter isso bem definido na sua mente, tá? O que a resposta em frequência significa em termos de transiente, tá? Muito fácil enxergar aqui, não vou dizer muito fácil, né? Porque eu acabei de falar que na primeira vez é complicado, né? Mas você enxergar como isso daqui, né? Esse eixo da frequência reflete nessa fonte aqui, é até tranquilo, né? Mas como, né, a amplitude é afetada, que é o que está aqui no eixo Y, do gráfico da resposta em frequência, né, não é tão natural na primeira vez que você vê. Então, você está vendo aqui que você tem um ganho negativo é atenuação de sinal, tá? E aí depois ele vai até um ponto aqui, né, no caso de um circuito com diodo, onde não tem atenuação de sinal e também não tem ganho, né? É o que a gente chama de ganho unitário. É uma cópia do sinal de entrada no sinal de saída. Okay? A gente vai ver nessa disciplina alguns circuitos que vão dar ganho. Nosso objetivo depois é trabalhar com transistor, e transistor a gente quer ganho. A gente quer ganho positivo. Tá? Então a gente vai fazer essas coisas lá para transistores, lá a gente vai ter ganho positivo. Ok até aqui? Então é uma coisa bem, Ok.
bem importante, né? Aí vocês vão... Depois, se tiver dificuldade, volta, assiste aqui de novo, tá? Então, vou fechar aqui, né? E vou seguir a parte aqui. Investir um pouquinho de tempo, né? Porque aqui, apesar de esse é o que a maioria de vocês vai trabalhar na baixa frequência, né? A gente aproveita e bota a simulação AC junto, que é o que todo mundo vai usar. Tá? Bom, tempos de recuperação, tá? O dispositivo não responde instantaneamente, a gente viu isso, né, nas equações, né? E aí ele tem dois tipos de recuperação, né? Tempo de recuperação direto e tempo de recuperação reverso, tá? O mais importante para a gente é o reverso, que é ele passar do direto, né, do estado direto para o estado reverso, tá? Sai da polarização direta para a polarização reversa. Tá? Definição aqui, né? Passar da polarização direta para a reversa e é o maior dos tempos de recuperação. E ele vai botar um gráficozinho aqui mostrando isso, né? Por que isso demora? Porque é muito portador. Quando você está na polarização direta, tem muito portador majoritário do N no P, né, e muito portador majoritário do P no N. Tem muito elétron aqui e muita lacuna aqui. Essas lacunas têm que voltar, esses elétrons têm que voltar. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma corrente direta, na hora que a gente muda a polarização, a gente vai ter uma corrente reversa, praticamente de mesma amplitude em módulo aqui, né, só que negativa de D, né? Isso aqui dura um tempo, tá? Que são os portadores voltando, por exemplo, os elétrons voltando do P para o N, e depois esses portadores vão diminuindo, né? Essa quantidade de portadores que tem que voltar vai diminuindo conforme o tempo, né? E você vai ter esse comportamento aqui, da alma vai decaindo exponencialmente, até que isso se acomoda, tá? Então esse é o maior tempo de recuperação. Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui que ele coloca. Aí ele faz as definições de tempo, tudo certinho. Né, ele define aqui, né, que o tempo de recuperação reverso total, né, é o tempo de armazenamento, que é esse trecho aqui, né, onde, vamos dizer assim, tem uma corrente reversa, né, os portadores voltando, né, constante, né, e o tempo de transição, que é esse trechinho aqui, tá, onde a gente tem um comportamento exponencial, ou seja, os portadores começam a recombinar e vai diminuindo a quantidade de portadores, né, voltando, né, os portadores majoritários voltando para o seu cristal de origem, tá? E a gente vai ter, né, esse circuitinho aqui, né, onde a gente consegue ver essas coisas acontecendo, tá? Há algo que eu esqueci de comentar, importante. Qual que é o valor da capacitância desse diodo aqui, né? Tem dois jeitos de você ver, né? Você pode vir aqui, né, Edit PSpice Model, enquanto ele abre aí, eu vou mostrar o outro, tá? O outro você consegue ver no ponto de operação. Vou mandar ali uma trava, vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos esperar ele abrir o PSpice. Então ele abriu aqui o Edit PSpice Model, né? E aqui a gente tem a capacitância. Se a gente for buscar aqui nos modelos, GMS, aqui ó, CJO, capacitância de junção, né? 4 picofarad, ok? Essa é a capacitância que está ali dentro do modelo do diodo. E isso também aparece, se eu não me engano, aqui. Se eu pedir para ver o resultado, aqui no output file tem também. CJO. É o mesmo valor, tá? 4 pico. Ok? Isso aqui costuma variar, né, de acordo com o tamanho de alguns outros dispositivos que a gente vai ver, né? A gente vai... O diodinho aqui era fixo. Bom, vou manter esse circuito aqui. Um fit. Vou tirar essa fonte aqui e vou trazer uma V-Pulse. Que é uma fonte pulsada, tá?
Eu mudei para simulação transient, que eu vou aproveitar os probes aqui. Esse zero aqui não ficou legal, vai dar V4 aqui. Bom, como é que a gente configura ela, né? V1 é o valor quando ela está no ponto mais alto. V2 é o valor, né, no ponto mais baixo dela. TD é o tempo de atraso. Rise time, o tempo que ela demora para subir do negativo para o positivo, vou colocar 1 nano. Tempo de descida, vou botar 1 nano também, para falar que desce direitinho o sinal. Largura do pulso, eu vou falar que o pulso tem, eu anotei aqui os pontos valores para a gente ver direito no gráfico, 50 nano. O período dela é 100 nano. Vou configurar a simulação. Quero ver aqui 200 nano. Vamos ver duas oscilações desse sinal, tá? Se eu não fiz nada errado. Tá aí o resultado. Tá. Então a gente vai explorar um pouco isso daqui, tá? Bom, a gente está vendo o sinal quadrado aqui, aplicado, tá? Você vê que ele tem um tempinho de subida e um tempinho de descida. Ele não é, né, instantâneo. Não existe isso de sinal instantâneo, apesar de em algumas disciplinas vocês vão estudar lá o pulso de degrau unitário na entrada, né? Mas isso no mundo real não existe. Então, a gente põe sempre um tempozinho aqui de subida e descida. Bom, então esse aqui é o circuito, a gente montou e a gente aplicou esse sinal, igualzinho aqui. Né? Talvez só então, os períodos aqui estão diferentes, mas isso não importa muito. Então a primeira coisa que ele mostra aqui, né, é essa situação, né, do tempo de recuperação reverso. Né, que a gente tem aqui o tempo, né, de armazenamento e o tempo de transição. Então o que a gente tem que plotar junto lá? A gente tem que plotar junto a corrente no diodo. Ela tem que ter esse formato aqui, ó. Vamos dar uma olhada se tem, tá? E aí, quando eu vou plotar corrente junto com tensão, não dá para fazer no mesmo gráfico, né? Porque a tensão está em volts, né? E a corrente está em miliampere, né? E a razão de escala vai ficar diferente. Então, vocês podem fazer isso aqui, ó. Adicionar um outro plot, tá? E aqui nesse plot, a gente vai adicionar edge trace. E aí você escolhe aqui, né, a corrente que sai do diodo, ou seja, a corrente que está entrando em R1. Não era isso. Deixa eu fazer direitinho. Vou fazer de um outro jeito. É o jeito mais fácil de fazer. Vou fechar isso aqui. Vou tirar esse probe. Esse probe aqui é o probe da tensão que sai da fonte. Vou pegar um probe de corrente aqui e vou botar aqui no nó de R2. Ah, tá, era R2, por isso que não deu certo. Vou simular de novo. Porque a gente não consegue ver aqui, né? Junto, por aquele motivo que eu expliquei. Então, eu vou vir aqui, né? Dou 2 cliques aqui, Ctrl X, que ele já pega a expressão direitinho. Você poderia vir aqui, né? E selecionar ela, tá? Mas aí eu então, Ctrl X aqui é mais fácil. Cancela, plot, add plot, botão direito, add 3, e você cola a expressão aqui. Ok. Vamos apagar ela aqui para não atrapalhar o gráfico. Então, o que eu tenho? Eu tenho o sinal quadrado oscilando lá em cima do circuito, e aqui, né, eu tenho a corrente no diodo, tá? Ela tem um comportamento que esperava aqui na teoria? Tem. Né? A gente vê aqui, ó, na hora que eu mudo a polarização, vou pegar aqui um ponto de transição. Tá? Sair da polarização direta, estou indo para a polarização reversa. Eu tenho aqui o mesmo módulo da corrente para baixo, o tempo de armazenamento, tempo de transição, e aí a corrente estabiliza. Okay? Na hora que eu mudo para a polarização reversa, eu tenho esse pico de corrente aqui, okay? Porque é um sistema de primeira ordem, vocês vão ver isso lá em sistemas dinâmicos, né?
Aí vai dar esse pico, depois ele acomoda e a corrente fica. Então a gente consegue ver em simulação, né? Tá acontecendo aqui. E aí o que eu vou mostrar agora, e a gente vai sempre olhar isso com mais detalhes na aula que vem, que é a aula de circuitos com diodo, né? É a queda de tensão em cima do diodo, tá? E aí vamos ver se isso faz sentido para vocês. Porque o que está dizendo aqui, ó? Que quando eu estou na polarização direta, qual que é a queda de tensão em cima do diodo? 0,7, ok? E ela permanece 0,7 durante, né, o tempo de armazenamento, que é enquanto a corrente está aqui, ó. Só depois que a tensão em cima do diodo vai caminhar para o valor da polarização reversa em cima dele. Então aqui ele é 0,7, tá? E depois ele vai passar para -10. Aqui, né, a gente costuma ter uma tendência, né, a achar que a queda em cima do diodo é 0,7 o tempo todo, né, e não é verdade. Quando o diodo está aberto, a queda de tensão é toda em cima dele. Então aqui eu estou na polarização reversa, né, vamos esquecer esse comecinho aqui, né, vamos pensar só no fim aqui, depois que está tudo estabilizado. Quando está tudo estabilizado, a tensão em cima do diodo é a tensão da fonte. Ele está aberto, né? No circuito aberto, toda a tensão fica em cima do circuito aberto. Então, toda a tensão vai estar aqui. Tá? E aproveito para mostrar isso na ferramenta para vocês. Para vocês pegarem a queda de tensão no diodo, vocês têm que pegar, vamos dizer assim, um probe diferencial aqui em cima. Tá? Então, vou apagar aqui a corrente, né? E vou pegar esse probe aqui, que são dois, ó. Voltage differential, tá? Coloco um no anodo, outro no cátodo. Pessimamente ele escolheu uma cor bem ruim, vermelho, aí vai ficar ruim da gente ver. Eu vou pegar outro aqui na entrada, ver se ele tem uma cor diferente, azul, tá? E vou pedir para ver os resultados. Vou botar todo mundo aqui na mesma cor, deixa eu fechar aqui. Pedir para botar de novo. Bom, aí a gente tem então, agora em azul, tá o sinal que sai da fonte, né? Em vermelho está a queda de tensão em cima do diodo. E vocês estão vendo que tem o mesmo formato aqui. E o mais importante é que vocês tenham ciência que quando o diodo está na polarização reversa, depois que ele estabilizou, a queda de tensão da fonte está em cima dele. Quando ele é circuito aberto, toda a fonte, toda a queda está em cima dele. Então aqui é 0,7, quando ele está na polarização direta. Vou botar um markerzinho aqui para a gente conferir, né? Markerzinho no vermelho. 698 milivolts, 0,7 volts, né? E quando ele está na polarização reversa, -10, -10. Toda a queda da fonte está em cima dele. Isso aqui, né, é uma confusão comum, né, de o pessoal achar que sempre é 0,7 em cima do diodo, tá? E eu aviso porque às vezes a gente pergunta isso em avaliação, né, é um negócio bem natural, assim, né, e o pessoal acaba se confundindo, né? Não tem essa confusão. E daqui que vem, né, aquilo que eu mostrei na aula passada para vocês, né, que é o pico inverso lá, né, a capacidade que o diodo tem de aguentar, né, uma tensão reversa. Porque quando ele está direto, beleza, um pouquinho, 0,7. Mas quando ele está reverso, ele tem que aguentar toda a queda de tensão em cima dele, tá? Então, se eu boto aqui uma tensão muito alta, o diodo não é capaz de suportar, ele vai abrir, tá? A gente vai ter aquela avalanche, né, tudo aquilo que a gente viu na curva do diodo, vai chegar no potencial de zero, se não for um divisor de zero, ele vai abrir, tá? Aí ele bota aqui umas estimativas de tempo, né, de recuperação reversa, de recuperação direta, né, e aí que seria um bom problema para vocês, né, vocês virem aqui, né, e mostrar que, ó, daqui até aqui, né, é o tempo de recuperação, né, reversa, ele vai terminar aqui, né, aqui é o tempo de armazenamento, daqui até aqui é o tempo de estabilização. E aí dá para a gente bolar um exercíciozinho aqui para vocês medirem esses tempos aqui, né. Só que como o livro do Bollestad ele foi escrito, né, numa época um pouco mais antiga, né, um pouco
mais atrás, né, esses tempos aqui, eles estão na casa de picosegundos hoje. Se a gente olhar aqui para esse diodinho aqui, né, até que não, unidades de nanosegundos, né, a gente chega a ser pico se a gente tiver integrado, né, então esses diodos discretos, igual vocês vão pegar no laboratório, né, casos aqui de nanosegundos, tá? Diodos retificadores, que são aqueles maiores que usam a eletrônica de potência, eles têm um tempo de recuperação um pouquinho maior, na casa de milissegundos, tá? E tem diodos especializados, que são para responder rapidamente a essa transição, né, de polarização direta reversa, né, que é um caso de diodo Schottky, né, que aí ele já responde em picosegundos, tá? Bom, dissipação de calor. Meio óbvio isso, né? Vocês lembram daquele ponto da resistência estática, que a gente estabeleceu um ponto Q, né, para o circuito? Esse ponto Q ele tem que estar embaixo de uma curva que a gente chama de hipérbole de potência, tá? Se esse ponto Q estiver acima da hipérbole de potência, ele vai estar dissipando calor demais, ele vai derreter o diodo, vai derreter sua PCB, vai fazer um borrão preto nela. Se você tiver no protoboard, ele vai derreter o plástico do protoboard antes dele estragar, tá? Então tem sempre que dar uma observada nessa hipérbole de potência aqui, para você não botar um ponto de operação, seja uma corrente muito alta nele, né? Vou pegar aqui em cima, né? E aí você está fora do que ele define aqui como área de operação segura, né? E aí você vai estragar o seu circuito. Não há muitos comentários sobre isso, né? Mas geralmente essas informações você vai pegar aqui na folha de dados, né? Quando você pega uma folha de dados, né, e se habituar, né, a fazer isso, né, principalmente quem for mexer com bastante eletrônica, né, você tem que catar o diodinho lá. Ele vem com, vamos dizer assim, a parte física dele, né, que é o foot planner dele, que a gente fala, né, que é o... Se você fosse botar isso aqui numa PCB, você tem que saber, né, qual que é o diâmetro disso daqui, né, qual que é esse comprimento aqui, né, então isso vem, né, nas folhas de dados. E aí vocês estão vendo aqui, ó, alguns dados que vocês já conhecem, né, ó lá, ele é um diodo, né, que tem esse switch speed, essa transição de direta reversa de 4 nanosegundos, né. A tensão que ele aguenta reversa é de 75 volts, se for DC, se for de pico, 75 volts também nesse daqui, né. A corrente máxima, né, de pico que ele aguenta, né, de 450 mA, né, e a indicação dele aqui é para transição de alta velocidade, tá? Que é o 4148, que é o diodinho que vocês vão mexer no laboratório, nos experimentos, lá, quando vocês puderem fazer, tá? Basicamente, na folha de dados, você encontra, né, quais são os valores máximos que ele aguenta, tá? Que é os limites de operação do dispositivo, tá? E as características elétricas, ou seja, você vai encontrar lá qual que é a capacitância de junção, você vai encontrar qual que é o valor de VD, né? É folha de dados, tá? Qual que é aquela corrente de saturação reversa, IS, né? Então, eu fui pegando aqui algumas coisinhas numa folha de diodo, né? Mas se você botar aí, né, datasheet, que é o termo em inglês, né, 1N148, você vai achar de tudo quanto é fabricante, tá? Então, aí você tem aqui, ó, tensão de pico reversa, né, tensão reversa, se for DC, corrente, né, o termo que a gente viu, né, para isso daqui é ID, corrente direta, né, e aí, como eu sempre digo, depende da literatura, né? Aqui ele usa IF, que é I forward, né, é a mesma coisa que I direto, né, então ele aguenta aqui máximo, né, DC, né, 200 mA, se for de pico, né, que fica dando pico, mas fica máximo e mínimo, ele aguenta 400 mA, ok? Potência total de dissipação, né, 500 miliwatts, e aí vai. Você vai pegar um fundo de dados e ele vai ter essas coisas para você, tá? Olha lá, quando ele está polarizado diretamente, a gente viu isso na literatura toda como VD, né, que ele está VF, né, de forward voltage, né? Para uma da corrente, né, tá aqui os valores, tá vendo? Ele vai variar de 0,62 a 0,72, né? Vai depender do diodo que você pegar, né? A corrente reversa, que na nossa literatura é IS, aqui é IR, né? 25 nanoampere, afetada pela temperatura, tá?
Então você vê que a temperatura sobe, né? Essa corrente sobe até 50 micro. Ainda a gente vai trabalhar em mili nesse diodo aqui, né? Trabalha com ele em miliampere, né? Então não é algo que na polarização direta vai fazer muita diferença para você, né? Os tempos de recuperação, tá vendo? Tudo que a gente viu aqui fundamentado você encontra, né, na folha de dados do seu diodo. Lá você encontra as curvas também, tá? Aqui, né, é a corrente direta e Ford em função da tensão direta em cima do diodo. Você vê que ele é aquele exponencial, mas já não é aquela coisa marcadinha, bonitinha, né? Ele está mostrando aqui para diferentes temperaturas, né? Como é que isso funciona. Lá no livro é tudo lindo, maravilhoso, né? Quando você vem com um dispositivo real, você já vê assim, é exponencial, né? Mas aqui, né, não fica todo mundo paralelo, bonitinho, igual a gente viu no livro, tá? E aqui está a parte mecânica dele, né? Que é o que a gente chama de footprint. Isso. Que é o que você usa, né? Se você estiver mexendo lá, por exemplo, lá com o software de Proteus, né? Que você faz o esquemático, depois consegue já ter uma visualização da PCB, né? Ou quando você está no Eagle, que é um software de fazer PCB, você traz lá um diodo 14148, né? Ele vem com o footprint dele, ou seja, lá vai ter lá uma marcação, né, de onde a distância que você tem que ter para poder encaixar ele, né, o tamanho, o diâmetro do furo para você poder inserir o terminal, né. E aí você, vamos dizer assim, mas tem datasheet que é enorme, tá? Enorme, gigantesco. O Split já vem com uma aplicação, com circuitos básicos, circuito de caracterização, vem com um monte de coisa, né? Eu já vi datasheet que é melhor que livro, tá? Os datasheets da Texas são muito bons, né? Os datasheets da Intersil também são muito bons. Então, é normal, você vai encontrar muita coisa no datasheet, tá? Bom, e aí para a parte final da aula, né, que é a avaliação de reta de carga. Isso daqui, né, é mais uma daquelas coisas de diodo que a gente vai aprender, mas o conceito a gente vai usar em outro lugar, tá? Que é a avaliação por reta de carga. Ela serve para você estabelecer um ponto de operação, né? Você tem aqui um ponto Q, né, um ID e um VD. Como é que você chega nisso, né? E aí ele vai partir do pressuposto que não existe isso daqui, tá? Porque no mundo real, hoje em dia, né, você vai vir aqui na ferramenta de simulação, vai simular o seu circuito. Assim que você vai estabelecer o ponto Q dele, né? Aqui ele está partindo de um princípio que você não tem, né, um simulador à sua disposição. Então você vai usar o conceito de reta de carga. Deixa eu já botar tudo aqui, que aqui era um stop motion, né? Parece que está montando slide, mas na verdade é só um pouquinho. Tá? Parar nisso daqui. Então ele está partindo do princípio que você não tem uma ferramenta de simulação, mas em contrapartida, quando a gente estiver estudando transistor de efeito de campo e transistor bipolar de junção, para estabelecer o ponto de operação, a gente vai fazer isso aqui. Tá? Esse conceito é importante. Então, beleza. Você tem a curva aqui do diodo. Tá? E aí você precisa calcular esse ponto Q. Né? Então, ele usa um circuitinho bem simples aqui, né? Que você tem uma fonte E, né? O diodinho, tá? E uma resistência que vai ter uma queda VR em cima dele, tá? E de cara, né? Eu já mostro para vocês aqui, né? É meio natural, né? Esse ponto aqui, o E. Quando o ID é zero, ok? Vamos olhar o eixo Y. O ID é zero, tá? Se o ID é zero, esse diodo está aberto ou fechado? O diodo está aberto. Se esse diodo está aberto, qual que é a queda de tensão em cima dele? Eu acabei de mostrar lá na simulação. É toda a tensão da fonte, ok? Então tem o ID zero, o diodo está aberto, a queda nele é a queda da tensão da fonte. Então, o ponto de operação que eu estou é esse aqui, ó. O diodo está aberto, o VD, ou seja, a queda de tensão em cima do diodo, é igual à tensão da fonte. E achei esse ponto aqui. Tranquilo? Bom,
preciso achar outro ponto lá. O outro ponto lá eu tenho o quê? Que o meu VD é zero, tá? Então quer dizer que se o meu VD é zero, isso aqui é um curto-circuito. Não tem queda de tensão aqui em cima, né? Isso aqui é um curto-circuito. Então qual que é a corrente que está passando aqui, se isso aqui é um curto-circuito? É o E, né, dividido pelo R da fonte limitadora. Beleza, chega outro ponto. Liguei os dois, onde a reta de carga cruza com a curva do diodo, é o meu ponto de operação aqui. Tranquilo isso para todo mundo? Beleza. E aí vai ter o formalismo, né? Eu expliquei naquele agora, né? Ele vai mostrando aqui de onde vem as coisas, né? Interseção, a intersecção da reta de carga com a curva característica vai determinar esse ponto de operação. Isso aqui, hoje em dia, você determina como, né? Você vai lá na ferramenta, né? Bota lá a sua resistência e vê esse ponto quilo de diodo aqui, né? Você está com o circuitinho simulado aqui, né? Você vem aqui, né? View output, né? Vai lá embaixo, né? Você tem aqui o ID, você tem o VD. Né? Então, você consegue determinar, né? Um ponto de operação por aqui, tá? E para ponto de operação, né? O que influencia? São as fontes DCs, tá? Então, a gente usou em zero, que a gente estava sempre mexendo com transiente, né? Mas no ponto de operação, o que manda mesmo, né? É essa fonte DC aqui. Tá? Tanto que, se você olhar aqui na teoria, né? É uma fonte DC. Tá? Eu já fui colocando aspectos senoidais de transistores, né? Em cima de diodo, eu fui colocando fonte de senoidal, fonte quadrada, né? E a gente vai formalizar isso na próxima aula, né? Mas já para vocês terem uma noção do comportamento do dispositivo. Não é tão difícil assim, né? Dá para já ir pegando. Bom, então aqui ele traz os conceitos da reta de carga, né? O que ela representa, né? É essa linha de comportamento que vai dar de uma determinada carga sobre as curvas características, né? E aí, por que ele chama de carga? Porque essa reta aqui, ó, principalmente esse ponto aqui, ele depende de quem? Ele depende de R, né? E R é a carga do circuito. Vamos pensar no comportamento disso daqui, né, em função de R. Se o meu R aumenta, tá? A gente sabe o quê? Que a corrente vai diminuir, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Se o R aumentar, esse valor aqui ele vai cair. Como consequência, né, onde essa reta cruza com a curva do diodo também vai descer, então a corrente diminui. Então, ela é a carga, né? E o contrário é a mesma coisa. O R diminui, né, esse ponto vai para cima, né, a corrente sobe. Né? Então, isso que ele chama de reta de carga, né? Qual que é a desvantagem? Você tem que ter a curva do dispositivo, tá? Aí se o mundo acabar, né, uma hecatombe, mas sobrar um diodo e um osciloscópio, você consegue fazer a curva do diodo com o osciloscópio e depois consegue botar uma reta de carga, né? Contudo, é importante conhecer esta análise para os circuitos, né? Porque depois a gente vai usar muito em transistor. Lá em transistor isso aqui é importante, tá? Precisa disso para poder estabelecer um ponto de operação. Tá? Bom, depois vem o formalismo matemático, né? Ele faz a lei de Kirchhoff, né? Para essa malha aqui, né? Onde você tem o E, né? Menos o VD, menos o VR. E aí aquele negócio, né? Se você zera o ID, você acha esse ponto. Se você zera o VD, né? Você acha esse ponto aqui. Ele faz equacionamento aqui, tudo bonitinho, né? E só em termos de notação, terminologia mesmo, né? Esse ponto onde a reta de carga cruza com a curva do diodo, a gente chama de ponto Q e ponto quiescente. Que é um termo que eu vou usar, né, bastante. Vocês vão ver toda hora eu falar, tem que estabelecer o ponto Q, meu ponto Q está aqui, meu ponto Q está aqui, o ponto quiescente é esse, né, que é o resultado da simulação de Bayes, tá? Então, algumas análises de circuitos com diodos, né, ele faz um jeito bem dummy aqui, né, e a gente já avaliou o circuito, já simulou, então essa parte aqui, né, vai passar um pouquinho mais rápido, porque acho que vocês já pegaram, né, o
esquema aqui, né? Ele é um jeito bem dummy que ele faz, né? Ele fala para você substituir o diodo pelo modelo, né? Se o sentido da corrente estiver igual ao sentido da seta, né? O diodo está polarizado direto, você troca ele por um modelo, que pode ser aquele modelo que tem a resistência, né? A fonte, o diodo ideal, ou então aquele modelo que só tem a fonte e o diodo ideal, e tem só o diodo ideal. E se ele tiver, se o sentido do diodo estiver contrário, né, ao sentido da corrente, é uma chave aberta, ok? E aí ele vai mostrar diversos circuitinhos aqui, né? E aqui era uma parte que se tivesse presencial lá, a gente fazia todo mundo participando, né? Eles iam falando para mim o que eu tinha que fazer, né? Mas aqui é um pouquinho mais difícil a participação do pessoal, né? Então já vou mostrando aqui o basicão, tá? Então a gente tem essa configuração aqui, né? Tem essa fonte de 10, um diodinho de silício, né? E essa resistência aqui de 1K, tá? Ele fala para você, né? Determinar VDQ, IDQ e VR, tá? Às vezes é até fácil você fazer. Você sabe que é uma queda de 0,7 aqui em cima, né? Então você sabe que tem 9,3 em cima da resistência, tá? 9,3 dividido por 1K, né? Vai te dar uma corrente aí de 9,3 miliamperes, beleza? Então você teria um ponto de operação mais ou menos por aqui, ó. E aí ele vai fazer, né? Tá vendo? Você nem precisa fazer aquilo lá, substituir o diodo, né? Não precisa de nada daquilo lá, né? Mas aí ele vai fazer desse jeito, né? Vai mostrar o formalismo, né? Primeiro ele calcula, né, o ID, né? Depois ele calcula o VD, e aí ele vai posicionar isso na reta de carga, né? Aí posicionando na reta de carga, onde cruza, né? A reta de carga cruza com a curva do diodo, né? Vai te dar o ponto de operação, né? Então aí ele acha que um 9,25 miliampere, né? Para um VDQ de 0,78 volts, né? E aí eu falo que ele é o rei da interpolação, né? Porque o cara botar duas casas decimal aqui nesse gráfico aqui, né? O cara tem que ser bom de vista, tá? Então, assim, essas que as coisas vão ser aproximadas em analógica, é assim mesmo, tá? Eu vou dizer que eu não exijo precisão, né? Você bateu a primeira casa, a segunda ali, você já tá tranquilo já. Né? Eu tive um aluno, há 2 semestres atrás, que ele fazia bater até a quarta casa, né? Eu ficava perguntando, Gabriel, quanto tempo você gasta para fazer bater isso aí? Ele falou, não tem problema, eu gosto. Então, beleza, você sabe que isso não existe, eu não sei, então, beleza. Aí ele faz a leitura aqui da curva, né? E pronto, né? E aí ele segue, né? Ele bota valores lá, né? Para você ver então, né? Quanto que é o VR, né? E aí depois ele faz o VR para uma outra aproximação aqui, né? Aqui vai, ele mesmo, você fazendo a conta, né? Usando os valores que ele deu lá, né? Você pode encontrar, né, um VR diferente, né? Se você pegar o valor da corrente que estava passando lá na carga de 1K, né? Te dá uma tensão de 9,25. Se você pegar o valor de VR, né? Usando, né? A queda da fonte menos a queda do diodo, 9,22. Então, eu falo isso para vocês não sofrerem nas simulações. Deu mais ou menos ali, tá certinho, tá? E é o que a gente está mexendo com gráfico. Eu aviso vocês que até na simulação a gente vai ter, né, uns valores diferentes, tá? Aí no próximo exercício, a única coisa que ele faz é aumentar para 2K, tá? E aí é aquele comportamento, né? A reta de carga vai abaixar, né? O ponto Q fica mais embaixo, ele faz a leitura aqui de novo e executa o mesmo processo de avaliação, tá? Para mostrar, né, que essa questão, né, de precisão aqui, os valores estando próximos, né, fazendo sentido, já está ok, tá? No exercício 3, o que ele fez aqui? Diodinho de silício, né, 10 volts, uma resistência de 1K, né, utilizando o modelo equivalente aproximado do diodo, determine o VDQ e IDQ. Então, aqui ele está usando aquele modelo completo, né, onde eu tenho aqui o comportamento exponencial, tá? Agora ele vai usar o modelo aproximado. O modelo aproximado eu não tenho, né,
comportamento exponencial. Chegou no 0,7, eu admito que virou um curto, tá? Então, meu VD é 0,7, aí você vai estabelecer um ponto Q, né? O VD sempre vai ser a mesma coisa, né? Então, ele está mostrando essa avaliação, você considerando um modelo equivalente aproximado, tá? Depois ele mantém a mesma configuração e agora ele usa, né, o modelo ideal, ou seja, nem aquela queda de 0,7 eu vou ter em cima do diodo. Então, a situação que eu vou ter é essa daqui, ó. Meu ID, né, é a corrente que vai para cá. Vai para cá, tá? Bom, qual que é o modelo que a gente vai usar mais aqui em eletrônica, né? É o modelo equivalente aproximado, esse de 0,7 aqui, tá? Porque a gente não lida com valores de tensão tão altos para jogar esse 0,7 fora, tá? E alguns equacionamentos que a gente vai fazer, né? A gente vai ter lá um potencial, né, logo, né? Base emissor de um transistor que ele vale. A gente assume ele como 0,7 e ele é importante para a gente fazer o cálculo, tá? Bom, e aqui uma série de exercícios propostos, né? E qual que é a minha sugestão, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios aqui, tá? Principalmente esse daqui, né? Ele está falando aqui, ó, esboce a forma de onda para a corrente do circuito, né? Tá? Além de você esboçar a forma de onda, faça a simulação disso daqui, tá? Eu sei que você não vai achar lá um diodo que tem isso daqui, né? Um tempo de recuperação reversa de 9 nano. Mas você pode pegar o N148, você vai ter que trocar os valores de fonte, você já vai trabalhar lá com configuração da VPulse, configuração da simulação transiente, ok? Já é um bom exercício de simulação para vocês fazerem, tá? E aí são propostas para vocês treinarem. Dúvidas da aula de hoje?